Fala aí, seus meliante cabeça de bagre, nem deu tempo da gente comemorar direito os 3 pontos em casa contra o Novo Horizontino e amanhã já tem outra batalha, outra guerra, dessa vez contra o CSA, adversário encardido na vida do Cruzeiro nos últimos 2, 3 anos aí, mas nessa temporada eu tenho certeza que a gente vai quebrar a maldição e vai passar o trator nos caras. A rodada já teve início, o Sport empatou ontem com o Vila Nova 0-0 dentro de casa, resultado péssimo para o Sport, que está em quinto lugar, e caso o Cruzeiro vença o seu jogo contra o CSA, cara, a gente pode abrir uma distância de 17 pontos para o quinto colocado. Distância essa que no momento é de 14 pontos, então o Cruzeiro pode chegar a uma margem de 17 para o quinto colocado, o que significaria ainda mais, né, uma soberania do Cruzeiro na competição e uma tranquilidade maior para o nosso principal objetivo, que é o acesso à Série A. Mas para isso tem que ganhar do CSA, coisa que a gente não tem conseguido nos últimos anos. No Brasileiro do ano passado, na Série B, foram 2 derrotas, ambas por 2-1, se eu não estou enganado, uma sendo no Independência. Então o Cruzeiro tem que quebrar essa maldição aí, mais do que isso, talvez tentar voltar a apresentar um bom futebol, né? E para isso o Paulo Pezzolano, inclusive, já relacionou os atletas para a partida de amanhã, quarta-feira, e vocês olham agora na tela. Esses são os meliantes cabeças de bagre relacionados para o jogo de quarta. Gabriel Mesquita, Rafael Cabral no gol. Na defesa temos Brock, Lucas Oliveira, Luiz Felipe, Bidu, Rafael Santos, Rômulo e Wagner, ou seja, com a ausência do Zé Ivaldo suspenso, assim como do Giovani Jesus, o recém-contratado Luiz Felipe, né, vindo da Europa, já vai ter oportunidade de estrear em campo com a camisa do Cruzeiro. Não sei se ele vai entrar como titular, eu imagino que não, até porque caso o Pezzolano resolva manter os 3 zagueiros, o Wagner, que já vem treinando há muito tempo, inclusive fez gol, deve estar na frente dele, então o mais justo, digamos assim, até mesmo para que não, né, deixe o vestiário conturbado, seria dessa oportunidade para o Wagner Leonardo. Então temos aí já na zaga a possibilidade de estreia do Luiz Felipe. Meio campo, Adriano, Daniel Júnior, Fernando Canezin, Felipe Machado, Léo Paes, Neto Moura e Pedro Castro. Então temos a ausência mais uma vez do Willian Oliveira, que está lesionado e deve perder alguns outros jogos ainda. E o Adriano, com a partida e com o gol que fez diante do Novo Horizontino, deve ter garantido o seu espaço aí no meio campo do Cruzeiro. E tem o Pedro Castro, né, cara, com a expectativa de ser ainda mais aproveitado, né, depois da boa partida também que ele fez, entrou no jogo passado. Então a tendência é que o Pedro Castro fique no Cruzeiro, e isso eu gosto demais, porque eu acho que ele tem muita qualidade para nos ajudar no meio-campo ali, sendo melhor opção do que nomes como o Machado, por exemplo, que deixa muita entrega, muita raça em campo, mas falta qualidade, na minha humilde opinião. E no ataque temos surpresa também, Edu Luvanor, Rafa Silva e Stênio, ou seja, alguns jogadores perdendo espaço nesse time do Cruzeiro, como Rodolfo e Vagninho, e outros chegando, né? O Stênio, que passou 6 meses por empréstimo na Itália, jogando no Torino, disse que volta mais maduro, com um pouco mais, né, de bagagem de futebol em si. Então, ele que ainda é muito jovem, se eu não me engano tem 18 anos, e é o jogador que vem para uma posição onde hoje é carente no Cruzeiro, que é o cara de beirada de campo, aquele cara que pega a bola, vai para cima e tenta 1 contra 1. O jogador que fazia isso muito bem era o Jajá, só que infelizmente está lesionado, e hoje o Stênio surge, pelo menos para esse jogo, como a única opção de velocidade pelas beiradas de campo. Óbvio que tem o Daniel Júnior, que pode jogar por ali também, mas não necessariamente é um cara de velocidade, e sim de mais cadência, de mais técnica, do que propriamente velocidade em si. Então o Cruzeiro com 2 novidades, Luiz Felipe na zaga e Stênio no ataque. Os outros contratados ainda não foram registrados. O Marquinhos Cipriano vai ser registrado só a partir de agosto. Bruno Rodrigues, por estar vindo da Europa, tem um pouco mais de trâmite burocrático, então deve estar disponível só para o jogo do final de semana. Então com isso o Cruzeiro aos poucos vai acertando aí a vinda dos jogadores, assim como o Pablo Siles, né, vindo do Atlético Paranaense, que para o jogo de sábado também deve estar disponível. Mas até então, Luiz Felipe e Stênio são os 2 reforços para a partida contra o CSA. CSA também que se movimentou nessa janela, nessa abertura de janela, na verdade, né? CSA está lutando contra a fome
nesse ano na Série B. Eles estão em 17º colocado, abrindo ali a zona da confusão e vão dar a vida contra o Cruzeiro, óbvio, porque contra o Cruzeiro todo mundo joga bola demais. E eles vão poder contar com 2 reforços recém-chegados também, que se trata do meia Lucas Lourenço, emprestado pelo Santos, e do goleiro vindo do Paysandu também, Paulo Ricardo. Se eu conheço algum dos dois, não, sou incapaz de opinar, mas independentemente se forem bons, medianos ou ruins, o Cruzeiro tem que se impor e vencer, cara. Só a vitória interessa e passou da hora da gente somar pontos contra esse time chato que tem sido o CSA na nossa vida. Ricardo Goulart, cara, a história não morreu não. Talvez tenha morrido pro Cruzeiro, mas o jogador postou hoje em seu Instagram a despedida do Santos, dizendo que não foi respeitado lá pela história que ele construiu no futebol por mérito próprio. Ou seja, Ricardo Goulart foi contratado no Santos, assim como foi no Palmeiras, como uma referência técnica para chegar e resolver os problemas ofensivos. No Palmeiras ele falhou e no Santos também falhou. E olha que no Santos não tem tantas opções assim. O Santos é bastante rodeado de jogadores de base e ainda assim o Ricardo Goulart não conseguiu ter aquela consistência toda que se esperava dele. Então ele postou a nota ali falando que não se sentiu respeitado, que o caráter e profissionalismo dele vai além do que estimam e que ele prefere sair pelas portas da frente e preservar a família, que é a maior conquista dele até aqui. Ele fala que na simplicidade, com mais experiência, intensificou a união do grupo. Estava disposto a fazer o melhor, mas infelizmente as coisas não saíram como ele planejou, não teve a oportunidade que almejava ter e não se sentiu respeitado pela história que construiu com muito trabalho e dedicação até hoje. E aí, cara, isso nos traz à tona que futebol não é história, né? Óbvio que tem a parte da história que é bastante romântica, né? Que nos remete a boas lembranças e às vezes às más lembranças também, mas o Ricardo Goulart construiu uma carreira sólida como um bom jogador de futebol? Sim. Só que será que hoje ele é esse bom jogador de futebol? Não sei. Falhou no Palmeiras, falhou no Santos, onde o nível de exigência é um pouco acima e a história não entra em campo, né, mano? Futebol é momento, joga quem tá bem, ou pelo menos deveria ser assim, né, na grande maior parte dos casos. Então, o Ricardo Goulart sai do Santos, segundo clube aqui no Brasil, sem conseguir, né, apresentar aquele futebol que ele apresentou no Cruzeiro lá atrás. Eu ainda continuo achando que caso role um possível retorno dele para o Cruzeiro, seria interessante ele abrindo mão de muita grana para vir jogar aqui, recebendo ali um salário de até 100 mil reais por mês. Eu acho que seria uma boa contratação para o Cruzeiro, mesmo tendo consciência que fisicamente ele não é aquele cara que vai se enquadrar 100% no jogo proposto pelo Paulo Pesolano. Entretanto, contudo, todavia, a nossa deficiência técnica ela é tão grande, é tão gritante e é tão transparente, cara, que um jogador do nível do Ricardo Goulart, eu acho que vale a pena a gente trazer. A gente vai ganhar bastante no quesito técnica e, obviamente, vai perder um pouco na questão da intensidade. Mas eu acho que a troca vale a pena e, enfim, nesses moldes, ganhando até 100 mil e vindo para vestir a camisa e para transpirar dentro de campo, eu aceitaria fácil o Ricardo Goulart no Cruzeiro. Repito mais uma vez, mesmo sabendo que ele não é nem de perto o jogador de 13 e 14 e que também fez bastante sucesso no futebol chinês por algum tempo. Então, vamos ver como é que vai desenrolar essa história do Ricardo Goulart. E tem um ponto que eu estava pensando comigo hoje, cara. O fato do Ricardo Goulart não vir de boas temporadas e com isso talvez a desconfiança bater na própria cabeça dele, eu fico pensando, será que ele não está tão disposto a voltar para o Cruzeiro por talvez entender que não pode nos ajudar tanto quanto ajudou em 13 e 14 e com isso o próprio jogador tem receio de queimar parte da história dele aqui no Cruzeiro? Porque o torcedor não perdoa, né, mano? O Marcelo Moreno já deu show camisa do Cruzeiro, nessa última passagem dele deixou muito a desejar e tem gente que por causa disso passou a odiar o cara. Não é nem o meu caso não, mas muita gente interpreta assim. Então será que o Ricardo Goulart não está colocando isso na balança? Olha, se eu for pro Cruzeiro agora eu não vou conseguir entregar o que eu já entreguei e vou queimar meu filme com parte da torcida. Eu estava pensando comigo e pode ser que isso pese sim na decisão dele, mas vamos ver aonde é que o Ricardo Goulart vai jogar nesse segundo semestre da temporada de 2022.
2022. E para fechar, pessoal, o nosso Sub-20 ganhou de 6-0 pelo Campeonato Mineiro Sub-20, óbvio, campeonato da categoria. Os gols marcados do Cruzeiro por Vitinho, por Josefer, 2 do atacante Arielson, que é um camisa 9, um do Robert e um gol do Igor Lemos, cara, que para mim foi um grande pesar ter se lesionado na Copa São Paulo desse ano, ficou 6 meses fora, lesão no joelho. Se ele tivesse tido sequência de lá até aqui sem lesão, com certeza absoluta ele estaria nos ajudando demais no elenco profissional, sendo esse jogador de qualidade e de velocidade, principalmente pela ponta esquerda, posição essa que hoje é muito carente no elenco do Cruzeiro. Então o nosso Sub-20 está indo, né, em meio a uma reconstrução. Muitos jogadores saíram, alguns subiram, outros venceram a idade, e com isso muitos do Sub-17 do ano passado estão no Sub-20, como é o caso do zagueiro Pedrão, como é o caso do Guimeira, que está jogando muita bola também, o camisa 10, como é o caso do Josefer, que já apareceu até nos profissionais. Então é uma boa safra do Cruzeiro, e eu fico feliz quando eu vejo o Igor Lemos fazendo gols, cara, porque ele é muito bom jogador, mano. Pra quem já acompanhou os jogos da base, principalmente do ano passado, tá ligado que ele é um cara diferenciado no quesito técnico, refinado, e é legal vê-lo de volta aí, até porque lesão é osso, né, mano? Atrapalha demais a carreira dos caras. Mas é isso, o Cruzeiro ganhou de 6-0, e o importante, cara, um ponto bem interessante também, é que o Cruzeiro mandou o seu jogo do Sub-20 na Toca da Raposa 2, isso mesmo. Após mais de 20 anos da Toca ter sido inaugurada, primeiro jogo oficial que rola nela, e pode ser o primeiro de muitos, né? Outros clubes no Brasil também costumam mandar seus jogos de base em seus centros de treinamento, como é o caso do São Paulo, lá na Barra Funda. O Atlético Paranaense tem o CT do Caju também, onde tem uma estrutura legal, ótimos campos, e que o Cruzeiro faça isso, se for assim a decisão da administração, mas que não esqueça, cara, da importância de transmitir os jogos das categorias de base, cara. É muito legal você poder acompanhar o Sub-17, é bem legal você poder acompanhar o Sub-20, e isso é importante para mostrar para o torcedor, para a gente ter material para já ir conhecendo aos poucos os jogadores que logo mais vão estar no time principal, cara. Então nessa temporada o Cruzeiro tem deixado a desejar muito nesse quesito, os jogos não estão tendo transmissão, está sendo difícil de acompanhar, de ter informação, de ter material, então que o Cruzeiro possa arrumar uma maneira e criar meios para que os jogos do Sub-20, Sub-17 possam ser televisionados, né, televisionados entre aspas, transmitidos, né, hoje em dia tudo é internet. Então, enfim, que a gente volte a ter a possibilidade de acompanhar as nossas crias, que muito em breve vão estar aparecendo no time principal aí, beleza, pessoal? Deixa o like para dar aquela moral pra gente, se inscreva no canal e, como eu sempre digo, mano, use os comentários aí embaixo para que a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Forte abraço para vocês, tamo junto, vamos que vamos, é nóis!